Irmã Zu, tome um copo d'água. Obrigada. Terminou seu artigo? Acabei de terminar. Eu li o artigo com o testemunho que a sua mãe escreveu. É muito inspirador. Ela foi presa 3 vezes e torturada, mas nunca traiu a Deus. Ao ser solta, continuou cumprindo seu dever. Isso é realmente a orientação de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E você era muito nova na época. Você também sofreu muito? Eu tinha 15 anos de idade quando eu e minha mãe fugimos de casa. Lembro que partimos tarde da noite em 2002. De repente, minha mãe sussurrou que a polícia vinha para prendê-la, que não podíamos ficar em casa e devíamos fugir. Rapidamente, reunimos alguns pertences e saímos de casa às pressas. Eu e a mamãe nunca mais voltamos para casa. Sua mãe estava sendo perseguida. Teria sido muito perigoso levar você. Sim, muito perigoso. Então, mamãe não me levou com ela. Ela me deixou na casa de parentes, enquanto se escondia em outra cidade. Mamãe costumava ajudá-los muito, quando ainda fazia negócios. Agora estávamos em apuros, mas temiam o que podia acontecer e não queriam se envolver. Não quiseram me acolher. E até atacaram minha mãe, dizendo que sua crença em Deus a deixara sem um lar e sem poder cuidar da própria filha. Queriam que a minha mãe me levasse. Eu fiquei muito irritada por eles entenderem errado a mamãe. Claro que tudo isso era por causa da polícia. Não era culpa da minha mãe. Eu quis sair dali na mesma hora. Não queria ficar nem mais um minuto. Eu esperava que minha mãe voltasse para me buscar. Sim. É difícil ter que viver na casa de outras pessoas. Sim. Quando minha mãe partiu, foi muito difícil para mim. Não tinha ninguém em quem me apoiar. E eu sofri muito. Eu sou de família monoparental. Meus pais se divorciaram quando eu tinha só 3 anos. Minha mãe e eu éramos muito grudadas. Nunca nos separávamos. Sempre que me lembrava que minha mãe não poderia mais cuidar de mim, eu começava a chorar. Quando me sentia triste e impotente, eu orava a Deus. Dizia: Deus, minha mãe não pode mais cuidar de mim. Por favor, Deus, dá-me forças. Amém. Depois de orar, li uma passagem nas palavras de Deus. Não tema. O Deus Todo-Poderoso certamente estará com você. Ele está atrás de você e é o seu escudo. Avance com coragem. Sou a rocha que o fortalece. Então confie em mim. Amém. Amém. As palavras esclareceram as coisas para mim. Minha mãe não estava mais ao meu lado, mas Deus estava atrás de mim e eu podia confiar nele. Sim. Eu não podia deixar essa adversidade me vencer e não podia mais depender da minha mãe. Devia aprender a ser mais forte. Por mais difícil que a coisa ficasse, eu devia confiar em Deus e perseverar. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais tarde, eu fui morar com a família da irmã Zhang. Todos os 3 membros da família são crentes. Não éramos parentes de sangue, mas eles me trataram muito bem. A filha da irmã Zhang lia as palavras de Deus para mim e comungava sobre a verdade. A mamãe podia não estar ao meu lado, mas eu não me sentia sozinha. Eu gostava muito de estar com meus irmãos e irmãs. Graças a Deus. Isso é o amor de Deus. Sim. Quando sua mãe foi presa pela primeira vez, foram seus irmãos que lhe informaram? Isso foi em 2003. Ela espalhava o evangelho em outra cidade. Um dia ela me mandou uma carta dizendo que gostaria de me encontrar e me instruiu a esperar por ela em um lugar. Fiquei tão feliz e animada com a carta dela que mal consegui dormir naquela noite. No dia do encontro, cheguei ao local combinado pontualmente. Mas depois de esperar 1 hora, não houve sinal dela. Eu mandei algumas mensagens pelo bip, mas a mamãe nunca me respondeu. Eu fiquei esperando por ela desde o meio-dia até as 8 da noite. Ela não apareceu. Eu fiquei muito decepcionada e senti que alguma coisa estava errada. No dia seguinte, meu líder me informou que no dia anterior, 8 irmãos e irmãs tinham sido presos ao espalharem o evangelho e que minha mãe era uma delas. Ele me instruiu a destruir o bip que tinha usado para entrar em contato com ela.
Eu fiquei muito preocupada ao receber a notícia. E orei sem parar a Deus, pedindo que Ele a protegesse e a ajudasse a dar testemunho. Ótimo. Durante aquele tempo, sempre que eu pensava na mamãe, eu começava a chorar. Eu me preocupava, porque ela poderia estar sendo espancada ou torturada. Ela devia estar sofrendo muito na prisão. Quando é que ela seria solta? Eu estava tão preocupada que um dia desmaiei de repente. Quando finalmente acordei, voltei mancando para o quarto, me apoiando na parede. Então deitei na cama e chorei, pensando em como eu estava sozinha e impotente. Na minha hora mais infeliz, foi Deus que me guiou. Eu lembrei de um hino. Durante meu refinamento, teu coração dói por mim. Tuas palavras provêm o que me falta. Quando estou triste, me consolam. Eu vi claramente que era a orientação de Deus. Graças a Deus. Percebi na hora que não estou sozinha, que Deus está comigo. Pela perseguição do grande dragão vermelho, minha mãe não podia estar comigo. Ela não podia cuidar de mim, nem me confortar. Mas Deus estava do meu lado. Correto. Na minha hora mais escura, eu senti que Deus estava lá para me confortar. Eu senti que Ele estava tão próximo e percebi que Ele é o único em quem realmente posso confiar. Amém. Eu pensei, se Deus é capaz de me guiar assim, então Ele também pode ajudar a mamãe com as dificuldades dela. Sim. Quando percebi isso, eu me animei um pouco e me senti menos preocupada e ansiosa com a situação da minha mãe. Graças a Deus. Mais tarde, eu pude ver minha mãe. Ela estava na prisão havia 4 meses e só saiu ao usar uma conexão para garantir sua soltura. Quando nos encontramos, ela estava muito preocupada comigo e me deu muitos conselhos. Nós comungamos e aí uma encorajou a outra. E fizemos um pacto de que, seja lá o que houvesse, sempre seguiríamos a Deus e cumpriríamos nossos deveres. Graças a Deus. Então, sua mãe foi presa pela segunda vez quando aumentaram a segurança na Olimpíada de Pequim? Sim. Eu soube que muitos irmãos foram presos nesse período. Correto. Era setembro e minha mãe ainda espalhava o evangelho em outra cidade. Eu soube que uma irmã com um dever importante foi presa e quem teve contato com ela corria perigo e precisou ser realocado. Eu pensei, quem será essa irmã? Então meu líder veio e me disse para eu destruir meu cartão SIM com que fazia contato com a minha mãe. Percebi na hora que era minha mãe que tinha sido presa. Eu sabia que ela tinha sido presa por imprimir livros das palavras de Deus e podia ser submetida a surras e torturas. Sim. Depois disso, eu fiquei muito preocupada. E eu nem conseguia mais dormir. Logo depois eu soube que mais de 20 irmãos e irmãs já tinham sido presos e que todos eles tinham sido torturados. Quando eu ouvi isso, fiquei ainda mais preocupada. Minha mãe estava sendo torturada naquele instante. Estava viva ou morta? Minha mãe estava em grande perigo. Mas eu só podia me preocupar e entrar em pânico. Não podia fazer nada. Sim. Foi terrível. Fiquei imaginando que, se minha mãe não tivesse assumido um dever tão perigoso, talvez ela não tivesse sido presa e torturada. É difícil e perigoso crer em Deus aqui na China. Durante aquele tempo, eu estava muito fraca. Estava distraída e perdida e não sentia vontade de fazer nada. Não tinha energia nem motivação em meu dever. Todo dia eu só orava a Deus, pedindo que Ele protegesse minha mãe. Deve ter sido muito difícil. Como foi que você conseguiu atravessar todo esse período? Orando a Deus e lendo as palavras dele. Um dia, vi uma passagem das palavras de Deus.
Quando Jó perdeu seu rebanho que cobria as montanhas, perdeu riquezas incalculáveis e seu corpo ficou coberto de chagas. Foi por causa de sua fé. Quando ele pôde ouvir a minha voz de Jeová e ver a minha glória de Jeová, foi por causa de sua fé. Sim. O fato de que Pedro pôde seguir Jesus Cristo deveu-se à sua fé. Que ele pôde ser crucificado por minha causa e dar um testemunho glorioso também se deveu à sua fé. As pessoas têm recebido muito por causa de sua fé. E isso nem sempre é uma bênção. Elas podem não receber o tipo de felicidade e alegria que Davi sentiu. Ou ter a água concedida por Jeová como Moisés teve. Por exemplo, Jó foi abençoado por Jeová por causa de sua fé. Mas também sofreu um desastre. Quer você seja abençoado ou sofra um desastre, ambos são eventos abençoados. Isso. Sem fé, você não seria capaz de receber essa obra de conquista. Muito menos de ver hoje os feitos de Jeová exibidos diante de seus olhos. Você não seria capaz de ver, muito menos de receber. Amém. Amém. Eu pensei, sim, tudo está nas mãos de Deus, sejamos abençoados ou soframos. As adversidades e provações que atravessamos em nossa fé são a maneira de Deus nos exaltar e testar. Sim. Igual a Jó. Satanás apostou com Deus que conseguiria tentar Jó, privando-o de seus filhos e rebanhos e cobrindo seu corpo com chagas, para que ele negasse e abandonasse Deus. Deus também estava usando essa adversidade para testar Jó e aperfeiçoar sua fé. Sim. Jó não só não culpou a Deus, mas louvou a Deus e disse: receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Jeová deu e Jeová também tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Amém. Jó deu testemunho de Deus e ganhou seu elogio. E até ouviu a voz de Deus em um turbilhão. E ganhou uma fé ainda mais verdadeira em Deus. É uma bênção ainda maior dele. Sim. Eu pensei que, à primeira vista, parecia ser desastroso minha mãe ser prejudicada pelo grande dragão vermelho. Mas, na verdade, Deus usou isso para nos testar e aperfeiçoar nossa fé. Isso era exaltação de Deus. Sim. De repente, percebi que Satanás estava me observando e que Deus esperava que eu declarasse minha posição. Estavam esperando para ver se eu perderia minha fé em Deus, se eu negaria e trairia, porque minha mãe tinha sido presa. Quando percebi isso, decidi ficar do lado de Deus, não culpá-lo nem negá-lo, e cumprir meu dever para satisfazer a ele. Graças a Deus. Depois de entender a intenção de Deus, parei de me preocupar tanto com a minha mãe e me dispus a me submeter às orquestrações de Deus. Graças a Deus. Depois, a sua mãe foi condenada à reeducação com trabalho forçado? Sim. Foi condenada a 2 anos de reeducação com trabalho forçado. Fiquei muito chocada quando descobri isso. 2 anos é muito tempo. As condições de vida e a comida na prisão são terríveis. E ainda se trabalha todo dia. Como minha mãe sobreviveria àquelas condições infernais e maltrato brutal? Ela já tinha passado dos 50. Como seu corpo aguentaria mais daquela tortura um dia? Eu vi uma passagem das palavras de Deus. Desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir seu dever. Para o plano de Deus e para sua ordenação, você desempenha seu papel e começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente. Ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino, pois apenas aquele que governa todas as coisas é capaz de tal obra. Amém. As palavras de Deus me ajudaram a entender que cada pessoa tem um papel e propósito em sua vida. E o curso que sua vida tomará foi pré-ordenado por Deus há muito tempo. Sim. Minha mãe tinha um papel a cumprir e uma missão a completar. 2 anos na prisão era muito tempo, mas era algo pelo qual ela devia passar. Como seu corpo se sairia e o quanto ela sofreria, isso cabia a Deus. Sim.
Deus permitiu que minha mãe fosse prejudicada pelo grande dragão vermelho, que fosse detida e presa, a fim de testá-la. Deus estava lhe dando uma oportunidade de dar testemunho dele. Eu deveria me orgulhar. Sim. Eu também tinha lições a aprender com essa situação. Eu devia aprender a não me queixar, nem culpar a Deus quando confrontada com adversidade, e como me submeter e cumprir o meu dever. Depois de entender as intenções de Deus, orei a Deus, entregando minha mãe em suas mãos e pedindo para ele protegê-la, para que ela pudesse dar testemunho. Amém. 1 ano e meio depois, eu soube que minha mãe tinha sido solta e entrei em contato com ela. Para não sermos seguidas e monitoradas pela polícia, nós decidimos nos encontrar numa sauna. Naquele dia, eu cheguei 1 hora antes. Meu coração estava batendo muito forte. Estava muito animada para ver a minha mãe. Claro. Meus olhos ficaram grudados na entrada. Então, pela janela, eu vi uma mulher esquelética de meia-idade. Quando entrou, ela disse a um funcionário que a filha dela estava esperando por ela. Ao ouvi-la, pensei, essa não é a voz da minha mãe? Levei 1 segundo para me dar conta. Você não a reconheceu? Se ela não tivesse falado, eu não a teria reconhecido. Minha mãe era de postura alta e ereta e de uma elegância refinada. Agora tinha perdido muito peso e parecia mais corcunda. Parecia ser outra pessoa. Eu corri até ela e gritei: "Mãe!" Minha mãe se virou para mim e seu rosto estava tão abatido que não a reconheci. Seu rosto estava pálido e parecia magro e desgastado. Ela estava com um olhar embotado, como uma pessoa que estava em estado de choque. Eu quase desmoronei quando a vi daquele jeito. Não conseguia imaginar o que ela havia sofrido na prisão. Eu não suportava pensar nisso. Os meus olhos se encheram de lágrimas. A minha mãe, sentada ao meu lado, apertou a minha mão e perguntou como eu tinha passado esses anos. Ela disse que na prisão tinha se preocupado muito comigo e orado muito por mim. Ela temia que eu não suportasse o trauma e me afastasse de Deus. Ela ficou feliz em saber que eu ainda cria em Deus e cumpria o meu dever. Meu coração apertou quando eu vi a minha mãe tão magra, quando estávamos no vestiário. Quando ela se virou, eu percebi que tinha uma cicatriz na clavícula esquerda. Uma cicatriz preta e uma depressão no osso, como se tivesse sido quebrado. Eu não suportei vê-la daquele jeito. Eu engoli as lágrimas e perguntei: "Que cicatriz é essa? A polícia espancou você? Ainda dói?" Ela não quis me preocupar. Disse que estava bem. Já tinha sarado. Só anos depois, eu soube que ela havia sido torturada brutalmente ao ser presa. E um policial profissionalmente treinado tinha socado o ombro dela 30 vezes, quebrando e fissurando muitos ossos, deslocando o ombro dela. E muitas vértebras também. Sim. No testemunho dela, sua mãe disse que foi surrada, não se mexia e quase morreu. Mas o policial continuou interrogando. Sim. As outras presas não suportaram assistir aquilo e protestaram. O grande dragão vermelho é muito cruel. Sim. Graças à proteção de Deus, a minha mãe se recuperou e as fraturas foram curadas. Por milagre. Até os médicos da prisão se surpreenderam com a rápida recuperação. Graças a Deus. Vocês duas sofreram muito, mas com a orientação de Deus também tiveram ganhos.
A experiência foi importante para as duas. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, finalmente, você e sua mãe puderam passar algum tempo juntas? Não. Logo depois disso, tivemos de nos separar. Minha mãe acabara de ser solta. E provavelmente a polícia ainda a monitorava. Para minha segurança, tivemos de nos separar por mais um tempo. Foi muito difícil para mim. Eu queria ficar do lado dela e ajudar a cuidar dela. Mas a perseguição do grande dragão vermelho não me deixava cumprir minha responsabilidade como filha. Eu me sentia muito mal. A caminho de casa, imagens do corpo frágil de minha mãe e da cicatriz na clavícula a toda hora ficavam aparecendo na minha cabeça. Sempre que uma imagem aparecia, era um novo tormento. Não dava para imaginar como os policiais a torturaram e brutalizaram. Eu estava furiosa. O grande dragão vermelho é tão cruel e maligno. Sim. Lembrei de uma passagem das palavras de Deus. Não surpreende, então, que Deus encarnado permaneça oculto. Em uma sociedade obscura como esta, com demônios impiedosos e desumanos, como o rei dos demônios que mata pessoas sem piscar poderia tolerar a existência de um Deus que é amável, bondoso e santo? Como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? Lacaios retribuem bondade com ódio. Há muito desdenham de Deus, abusam de Deus, são brutais ao extremo. Não têm consideração por Deus. Saqueiam e pilham, tendo perdido a bondade inata, surdos à própria consciência. E tentam os inocentes a insensatez. Ancestrais dos antigos, líderes adorados, todos eles se opõem a Deus. Verdade. Deixaram tudo que está debaixo do céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa, direitos e interesses legítimos dos cidadãos, são todos truques para encobrir o pecado. Amém. Amém. Vi a essência cruel e demoníaca do grande dragão vermelho que resiste a Deus. Os policiais atacaram uma mulher de meia idade só porque ela cria em Deus, sem se importarem se ela viveria ou morreria. Isso me deixou com muita raiva. Deus fez a humanidade, então deveríamos crer e adorar a Deus. Mas o grande dragão vermelho tortura e brutaliza as pessoas para que elas neguem e traiam a Deus. Ele é tão desprezível, maligno e cruel. Eu pensava que os oficiais do governo e os policiais eram pessoas boas. Só após ser perseguida pelo grande dragão vermelho, percebi que suas alegações de que os cidadãos têm direitos jurídicos e liberdade religiosa são só enganação e mentira. Eles prendem, perseguem, torturam e espancam os crentes e estão ansiosos para matar todos. Não passam de um bando de demônios que resistem a Deus. Odeio todos eles, do fundo do coração. Sim. Quero entregar meu coração a Deus, segui-lo e cumprir o meu dever. Amém. Quanto mais o grande dragão vermelho persegue, mais vemos a sua essência que resiste a Deus e desejamos abandoná-lo e renunciar a ele. Sim. Em 2013, minha mãe foi presa mais uma vez. No início, fiquei meio preocupada. Eu pensei, será que a mamãe será torturada de novo? Será condenada à prisão? Seu corpo aguentará uma outra sentença de prisão? Enquanto pensava nisso, eu percebi logo que a minha mãe foi presa com a permissão de Deus. Eu devia me submeter e buscar a intenção de Deus. Sim. Lembrei das palavras de Deus que dizem: vocês já aceitaram as bênçãos que lhes foram dadas? Alguma vez já procuraram as promessas que foram feitas a vocês? Com minha luz a guiá-los, vocês certamente romperão os laços das forças das trevas. Certamente, no meio da escuridão, não perderão a luz que os guia. Vocês certamente serão os mestres de toda a criação.
certamente serão vencedores diante de Satanás. Certamente na queda do reino, do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio das miríades das multidões para dar testemunho da minha vitória. Certamente serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que suportam, herdarão a bênção que vem de mim. E certamente irradiarão a minha glória por todo o universo. Amém. As palavras de Deus me ajudaram a perceber que dessa vez minha mãe tinha sido presa com a permissão de Deus. Deus usa a perseguição do grande dragão vermelho para aperfeiçoar nossa fé, dar-nos verdade. Sim. Permitir-nos dar testemunho dele. Também ouvi meus irmãos comungando sobre crentes que tinham sido presos várias vezes e confrontados com a prisão do PC chinês e não foram mais restringidos pela influência de Satanás. Mesmo presos várias vezes, ainda acreditaram em Deus e cumpriram seus deveres e se sentiram livres e libertados. Essa era a salvação de Deus. Amém. Quando entendi a intenção de Deus, eu me senti muito mais serena. Eu orei a Deus por minha mãe, para que ele a ajudasse a não ter medo da influência do grande dragão vermelho e dar testemunho retumbante dele. Graças a Deus. Eu não sabia por quanto tempo ficaria separada da minha mãe desta vez, mas senti paz no coração. E logo me dediquei ao cumprimento do meu dever. Graças a Deus. Depois minha mãe me contou que, quando o policial foi ver a ficha dela para checar o histórico, maravilhosamente, o registro não dizia nada. Minha mãe disse que em suas 2 prisões anteriores, ela experienciou pessoalmente como Deus a guiou em adversidades e realizou obras milagrosas. Sim. Também ganhou um entendimento melhor da soberania onipotente de Deus e sua fé em Deus ficou mais forte. Quando o policial a perguntou como eles espalhavam o evangelho, a minha mãe testemunhou abertamente da obra de Deus. Por meio da experiência da minha mãe, eu vi como Deus é sábio. Ele usa a perseguição do grande dragão vermelho para nos dar coragem, sabedoria e fé, para aprimorar o nosso discernimento, para vermos a essência demoníaca do grande dragão vermelho e o desprezar e o abandonar totalmente. Sim. O grande dragão vermelho é apenas um peão na mão de Deus. Usa cada método possível para perturbar e descarrilar a obra de Deus. Mas seus esforços só contribuem para o aperfeiçoamento do povo escolhido de Deus. É um tigre de papel. É verdade. Vendo a onipotência e sabedoria de Deus, sinto-me ainda mais confiante em seguir a Deus e experimentar sua obra. Amém. Isso me lembrou das palavras de Deus que dizem: quando começo formalmente a minha obra, todos se movem conforme eu me movo. De modo que as pessoas em todo o universo se ocupam em harmonia comigo. Há júbilo em todo o universo e o homem é impulsionado adiante por mim. Assim, coloquei o grande dragão vermelho em um estado de frenesi e perplexidade. Ele serve a minha obra. Ele pode não estar disposto, mas não está sob seu próprio comando. Ele deve se submeter às minhas orquestrações, nos meus planos. O grande dragão vermelho é meu contraste, o meu inimigo e também o meu servo. Como tal, nunca relaxei os requisitos que lhe faço. Portanto, a etapa final da obra da minha encarnação é completada em seu lar. Dessa forma, melhor pode servir bem a mim através do que eu irei conquistá-lo e completar o meu plano. Amém. Amém. Eu posso ter sofrido mais que outros filhos por causa da perseguição do grande dragão vermelho. Mas apesar da dor e de momentos de fraqueza, eu fiquei mais forte. Essas experiências foram muito valiosas para mim. Elas ajudaram a ter a forte convicção de que só Deus está sempre presente para ajudar e me oferece apoio. Sim. Contanto que não percamos a fé em Deus, Ele nos guia em adversidades e podemos testemunhar a sua obra. Eu estou disposta a confiar em Deus para segui-lo com firmeza, cumprir o meu dever e retribuir seu amor. Amém.
Graças a Deus. Graças a Deus. Essa é uma experiência muito boa.